Agora sim, graça e paz. Amém. Quero saudar vocês que nos visitam. É uma bênção poder ter amigos, parentes, né, nos visitando, gente que a gente não via há um bom tempo, aqui novamente para a gente cultuar o Senhor, e aqueles também que a gente não conhece, mas espero em Deus termos a oportunidade e a graça de conversarmos um pouco mais e termos um tempo para nos conhecer. Após o término do nosso culto aqui, eu quero meditar com você, todos nós, sobre essa realidade do pecado e a contínua assistência da graça de Deus sobre a nossa vida. Eu quero pensar sobre isso, pensando basicamente porque nós vivemos muitas vezes uma dicotomia na nossa vida. Nós vivemos muitas vezes, agora melhorou bastante, vivemos muitas vezes algumas experiências por períodos longos da nossa vida até, em que o abatimento, a frieza, a melancolia vai nos tomando e nós vamos nos distanciando tanto daquela vida real, presença viva, santa de Deus sobre a nossa vida. E creio que todos nós aqui certamente podemos confirmar sobre essas realidades. Se você caminha com o Senhor há mais de um ano, certamente você já experimentou essa experiência que muitas vezes nos descola, parece que nós mesmos, com a realidade do pecado, ao mesmo tempo essa realidade da graça de Deus sobre a nossa vida. Eu quero então meditar com você num salmo, mas antes de entrarmos no salmo propriamente dito, eu queria ler um trecho de uma carta que Atanásio, bispo de Alexandria, escreve para um dos seus discípulos, se referindo ao salmo, porque eu acredito que para que a gente possa mergulhar um pouco mais profundo dentro dessa realidade que é a nossa vida aqui, ainda que resgatados por Jesus Cristo, ainda experimentamos essa realidade do pecado, mas também você que talvez ainda não tenha tido uma experiência genuína com o Senhor Jesus, revelado na palavra de Deus, de salvação, de transformação de vida, também pode ter essa experiência e ser alcançado pelo Senhor lendo os salmos e como os salmos nos leem e revelam aquilo que a gente é. Atanásio diz assim para Marcelino, que é um dos alunos que ele tinha, dizendo: nos demais livros das Escrituras, lemos ou ouvimos as palavras dos santos como se pertencessem somente a quem as pronunciou, não como se fossem também nossas. Porém, esse livro, se referindo aos Salmos, nos dá a sensação de lermos nossas próprias palavras. Elas penetram o coração de toda pessoa que as ouvir, como se os pensamentos mais profundos delas fossem expressos. Quando lemos salmos, nós estamos lendo aquilo que é a palavra de Deus, se dirigindo ao próprio Deus, mas não apenas palavras de homens que se dirigem a Deus de forma aleatória, mas dirigindo-se a Deus de maneira a querer conduzir também o próprio povo de Deus nessa mesma adoração e nesse mesmo movimento, em busca de Deus, diante de Deus e conduzido pelo próprio Deus e pela sua própria palavra. Então, nada melhor do que entrarmos e conversarmos um pouco sobre essa realidade da nossa alma e essa realidade do pecado em nossa alma ainda, do que lermos o livro dos Salmos. Mas
como tratarmos sobre essa realidade de pecado, como tratarmos sobre as verdades que ainda são realidades em nossa própria alma, sem que antes a gente possa perceber aquilo para o qual nós fomos chamados, e aquilo que a palavra de Deus nos chama, e que toda a igreja do Senhor nos chamou durante toda a história. Toda a igreja que pretende andar em fidelidade à palavra de Deus, sempre buscou em toda a história, e todo homem de Deus, toda a comunidade cristã no decorrer da história, professou quanto a essas realidades. Por isso, numa época tão dada ao novo, mas não apenas ao novo como propriamente novo, ou simplesmente por ser novo, mas uma época que é dada ao novo, porque é uma época em que nós vivemos, que é dada à quebra de tudo que é continuidade com aquilo que é histórico, uma época que é dada à quebra e à ruptura de tudo aquilo que é tradição, de tudo aquilo que está nos nossos credos, tudo aquilo que já foi professado pelo povo de Deus na história. Uma época assim, eu quero fazer você perceber que dentro do meu raciocínio aqui hoje, eu quero usar aquilo que é o nosso credo, a nossa confissão, como parte do próprio raciocínio, para que a gente compreenda aquilo que o Senhor está nos trazendo no Salmo 51. Então eu quero começar desenvolvendo esse raciocínio, pensando no capítulo 13 da nossa confissão de fé, que trata da santificação, porque lá na seção 2 e seção 3, que são os trechos que eu quero ler com você, nos afirma que essa santificação, observe, por que eu quero tratar sobre santificação aqui? Porque a Bíblia nos chama a santificação, ok? Mas eu e você nos deparamos dia após dia com nós mesmos e entendemos que o pecado ainda é uma realidade em nossa vida. Nós tropeçamos sim, e cada vez mais distante de Deus está aquele que não compreende que o pecado é uma realidade em sua vida, que o pecado está presente em sua vida, que o pecado ainda é parte daquilo que são as suas ações dia após dia. Por isso a nossa confissão de fé diz: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida, ainda persistem em todas as partes dele erros da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Eu acho interessante nossa geração, que muitas vezes é dada, como disse aqui, a essa ruptura com tudo aquilo que já foi confessado pela igreja do Senhor na história. É a mesma geração que perde muitas vezes de crescer e se desenvolver nas verdades mais profundas bíblicas, porque deixa de perceber quão profundo, quanto alcança o nosso coração essas verdades que já foram debatidas, discorridas e escritas por homens de Deus, comprometidos com a palavra de Deus. Na seção 2, então, desse mesmo capítulo, ela diz: nessa guerra, seção 3, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ficam, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem novo vence, e assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Querido, essa é a verdade que nós cremos, essa é a verdade que todos nós professamos, e ainda que muitas vezes você em seus próprios pecados, ainda que muitas vezes você em sua própria frieza espiritual, que vai tomando muitas vezes a nossa vida, possa se deparar com a dura realidade de que o pecado ainda é presente em sua vida, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, o povo de Deus em toda a história entendeu e professou. A graça do Senhor nos assiste todos os dias. Aqueles que são regenerados pelo Senhor Jesus têm sim o socorro contínuo e eficaz do Espírito de Cristo em cada um de nós. E amém por isso. E é pensando nisso que nós professamos, que eu quero ler então com vocês Salmo 51. E por ser um salmo que tem bastante versículos, eu
selecionei alguns versículos para que a gente pudesse meditar nele como um todo, mas ganharmos um pouco de tempo aqui na própria leitura. Então, acompanhe comigo a leitura, a partir do versículo 4, versículo 6, 8, 10, 12, 14, 17 e 19, que eu quero ler com você hoje. E após a leitura, então, eu chamo você em fé, com temor, a curvar mais uma vez sua face, fechar os seus olhos, para que a gente se coloque, pecadores como somos, diante do Senhor que nos assiste em Jesus Cristo e tão somente por Ele. Diz assim a palavra de Deus: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça, exaltará a tua justiça. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, te agradas dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Eu lhe te agradas, te agradarás, só corrigindo para o nosso entendimento. Feche os seus olhos então, como falamos, vamos orar. Se coloque diante de Deus, coloque seu coração diante do Senhor. Talvez se você sentir desejo em seu coração e liberdade para fazer, e você quiser, diante do Senhor e diante de tudo aquilo que já foi dito aqui, se ajoelhar em seu lugar, eu peço que o Senhor o conduza e que assim você possa fazer em temor e reverência diante do Senhor. Ó Santo Deus, diante da tua santidade e da tua palavra que nós nos colocamos aqui e nos curvamos diante do Senhor. Ajuda-nos, Deus, a entendermos e compreendermos, Pai, a palavra do Senhor, a verdade do Senhor para o nosso coração, para a nossa vida. Ajuda-nos, ilumina-nos pelo teu Espírito aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, por vezes, nós passamos por longos períodos da nossa vida, que são de fato períodos de, quero chamar assim, de uma certa letargia espiritual, uma certa melancolia que vai nos envolvendo e sim, pelo distanciamento que os nossos pecados causam entre nós e Deus. O Salmo 51 que nós lemos aqui, em que Davi é o autor, relata exatamente um período que é a transição, é o momento em que Deus havia buscado de volta e resgatado o coração de Davi, porque Davi já havia um período mais ou menos de 1 ano que havia pecado com Betseba, e após o pecado com ela,
no contexto ali de 2 Samuel, capítulo 11, 12. Após pecar com Betseba, Davi orquestra para que o marido dela seja morto, e após o marido dela ser morto, ele a toma como esposa, e Davi passa um longo período de sua vida reinando, vivendo, conduzindo o povo de Deus, ainda que debaixo e escondido sob esse pecado. Por isso, essa insensibilidade que Davi viveu aqui, é aquilo que eu quero pensar como muito semelhante àquilo que nós vivemos muitas vezes em nossas vidas, por causa da realidade ainda presente do pecado em nossa vida. Então, quando Natã, o profeta, foi ter com Davi, o texto de 2 Samuel capítulo 12, deixa claro que Natã é que é enviado pelo Senhor para tratar com Davi sobre o pecado dele. É interessante quando João Calvino está meditando sobre o profundo poder espiritual, a unção do Espírito que estava sobre Davi, a porção do Espírito de Deus que é dada a Davi, para que Davi possa conduzir o povo de Deus. Calvino diz que nada senão uma influência satânica pode esclarecer tal estupor de consciência, o qual poderia levá-lo a desprezar ou amenizar o juízo divino em que ele incorreria. Veja se não é assim, irmãos. Mas observe que aqui nós estamos tratando do rei Davi, um homem que é segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus, chamado por Deus, para ser representante, para ser aquele que apontava para Jesus, aquele em que o seu ministério, o seu reinado, seria um exemplo de reinado que tipificaria o reinado do próprio Senhor Jesus. E a palavra do Senhor promete a Davi, dizendo que não faltaria para Davi ninguém que se assentasse no seu trono da sua linhagem, porque o seu reino seria o reino que perpassaria todo o tempo e todo o espaço, seria um reino eterno, se referindo à pessoa de Jesus, se referindo ao próprio Filho de Deus. Então observe que nós muitas vezes não percebemos o quanto que a nossa vida também é passível de incorrermos em períodos ou em pecados que são de fato grotescos, diante de toda a graça de Deus, diante de toda a ação de Deus, diante de toda a bondade de Deus, diante da própria escolha do Senhor a nos chamar para vivermos com Ele, resgatar o nosso coração. Então eu quero pensar com você que o Salmo 51, embora eu não tenha lido todos os versículos, ele tem pelo menos 3 divisões que fica muito claro aqui como o Senhor está tratando Davi. E observe, não antes de o próprio Senhor ter ido buscar Davi, porque é o Senhor que age em direção a Davi, enviando o profeta. E é interessante perceber que a própria parábola que o profeta Natã usa para encontrar e fisgar o coração de Davi, ou aquela arapuca santa que nos pega exatamente naquele momento que a gente menos espera, e por causa da bondade de Deus, Ele é aquele que nos espreita em nossos caminhos tortos e tortuosos e escuros e nublados, mas é aquele que nos abraça na esquina sem que nós esperássemos. É assim que o Senhor faz com os nossos pecados quando estamos em Cristo Jesus. Os nossos pecados não podem mais fazer separação entre nós e Deus por causa de Cristo Jesus somente. E assim Ele falou em Isaías, como nós lemos aqui no início do texto. Então observe que Davi revela aqui quão grande é a consciência que ele
tem de Deus, mas também da sua própria natureza. A natureza de Davi, não a natureza divina, mas sim essa natureza divina e a natureza de Davi. Então ele inicia o salmo revelando exatamente isso. Mas lembre-se, o salmo é escrito não apenas para ser uma oração escrita, mas para conduzir o povo de Deus de forma congregacional a também se direcionar, a caminhar em direção a Deus da mesma forma. Entendendo quem é Deus, entendendo a santidade de Deus, entendendo a soberania de Deus, entendendo a retidão de Deus, o quão retos são os juízos do Senhor, mas também entendendo essa nossa natureza. Martin Bucer, que é um teólogo reformado, diz que Davi compreendia ou estava percebendo a partir desse movimento que Deus faz em direção a ele. Se percebia como alguém que sente merecer múltiplas condenações. Mas então o salmo continua e se desenvolve nos fazendo perceber que existe aqui um clamor pela restauração dos afetos, e eu quero perceber isso especificamente nos versículos com você. E mais uma vez Calvino diz, nesse clamor pela restauração dos afetos, Davi promete, caso lhe fosse concedido perdão, cultivar um profundo e grato senso dele, do próprio perdão que havia sido concedido a ele. O que muitas vezes é o que nos falta. Nós temos por diversas vezes a experiência do contato com Deus, da santidade de Deus, e nos percebemos como os pecadores que somos, nos curvamos diante dele, mas nos esquecemos que essa reverência, esse temor diante de Deus, esse coração compungido, esse coração quebrantado diante de Deus, precisa de manutenção. E nós vamos caminhando como filho que somos, caminhando como se nós já pudéssemos tratar ao nosso Deus como nosso parceiro. Os mais antigos já ouviram esse. Mais antigo pega pesado, né? Os mais velhos, fica parecendo que tem 200 anos, né? Mais antigo. Se você já ouviu isso dos seus pais, não fale comigo como se eu fosse seu parceiro. Querido, é assim que muitas vezes a gente começa a se encaminhar com o Senhor, a se portar diante de Deus. Nos esquecemos dessa profunda, grandiosa santidade que nos alcançou em misericórdia e começamos a assumir uma postura displicente na nossa vida. Mas então a terceira e última parte do Salmo nos revela a consciência da vocação que Davi tem. Ele declara ser para o bem da igreja, o bem do povo de Deus, que Deus atende o seu pedido. Eu acho maravilhoso perceber isso na vida dos homens de Deus, porque apesar de todos os pecados deles, essa consciência da vocação, do lugar em que Deus estava colocando a eles, que a vida deles não está dissociada, ela não pode ser vivida à parte dos demais, daqueles que são o corpo de Cristo, daqueles que são o povo de Deus, não pode ser vivida de forma separada. Então, volte para o Salmo, a partir do versículo 4 e 6, para que a gente possa perceber exatamente essas divisões no texto de forma mais clara. Veja que Davi começa dizendo: contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos. Pense comigo aqui, qual foi o pecado de Davi? Qual o pecado que Natã vai e revela a Davi, que o Senhor tinha revelado a ele? O pecado do adultério. Davi adulterou, Davi matou, e alguns poderiam dizer assim, indiretamente, mas é assassinato, porque é aquela morte sem justificativa. O que Davi faz é contra o povo de Deus,
é contra a um homem santo de Deus, a um homem que servia ao rei de maneira fiel e íntegra. Mas quando o pecado de Davi é revelado a ele, o que fica claro, porque em todo o Antigo Testamento é muito claro isso, o pecado é contra a pessoa de Deus. O pecado, o nosso pecado e qualquer pecado fere a santidade de Deus, a inteireza e a integridade dos atributos de Deus. O nosso pecado é, antes de qualquer coisa, contra o nosso Senhor. Então ele diz: eu fiz o que é mal perante os teus olhos. O que é muito próprio para a nossa geração, porque muitas vezes a relativização de todas as coisas, que relativiza a palavra de Deus, também tem sido aquilo que relativiza o que é e o que não é pecado para nós. Mas as Sagradas Escrituras nos deixam claro: pecado é aquilo que é mal aos olhos de Deus, não o que é mal aos olhos dos homens, embora faça mal aos homens também. Mas aquele único que tem o crivo reto necessário para nos dizer o que é e o que não é pecado, é o Deus soberano, santo, imutável, em que não há sombra nem variação de mudança. O nosso Deus e Pai que se revela em Jesus Cristo. Então ele aprofunda um pouco mais essa consciência da sua própria natureza e diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Observe que é como se ele estivesse percebendo agora não apenas aquele momento, ou a partir daquele determinado ponto que ele passa então quase que um ano envolvido nessa letargia e nessa frieza espiritual, mas ele diz: eu nasci em pecado, eu sou esse pecador, eu sou esse que ofende e que tem profunda facilidade, porque isso está em nossa natureza, em ofender a pessoa e a santidade de Deus. Então ele diz: eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, que são as duas palavras são a mesma coisa no original. A verdade no íntimo e aquela que é no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Há alguns diversos teólogos, na verdade, compreendem aqui, por causa da maneira como a palavra sabedoria é usada tanto em Provérbios como em Eclesiastes e em Salmo, que são esses livros mais poéticos, compreendem exatamente isso como uma figura ou a imagem do próprio Jesus Cristo aqui sendo revelado. E quando você lê Provérbios, quando você lê Eclesiastes, percebendo exatamente Jesus Cristo em todas essas vezes em que a palavra sabedoria é descrita, quão rico é para o nosso coração perceber que aquela sabedoria que vem do alto não é algo que esteja dissociado, não é algo que é a parte do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas é conhecer ao próprio Senhor Jesus Cristo. Não há sabedoria nesse mundo que possa se comparar ao próprio Senhor Jesus Cristo. E então é nessa verdade, é nesse íntimo que se porta com honestidade diante de Deus, que Davi então diz: é lá na intimidade da verdade em meu ser que o Senhor me faz me deparar e me encontrar com o Senhor mesmo, me faz compreender aquilo que é o Senhor mesmo. Isso nos remete também, querido, àquela oração que o próprio Jonas faz no abismo, no ventre daquele grande peixe, na escuridão das trevas em que ele faz, usando toda a liturgia em sua oração, que é exatamente a mesma liturgia que segue todos os salmos, como uma oração, como uma salmodia. No meio da escuridão e das trevas da sua alma, Jonas ora ao Senhor, compreendendo que por mais que ele possa descer ao mais profundo abismo, lá o Senhor também está, no recôndito, no íntimo, na verdade que está no nosso íntimo. Quando nós nos deparamos exatamente com quem nós somos, por
conhecer e nos deparar com esse Deus, é que nós podemos ter a clareza de quem realmente é esse Deus em toda a sua santidade. E então agora Davi, a partir do versículo 8, fala sobre esses afetos que precisam ser restaurados. E aqui eu quero pensar com você que quando eu me refiro a esses afetos, é porque a ação do Espírito Santo no indivíduo, a ação de Deus em nosso coração, muda as nossas vontades. Ela vai santificando ao nosso ser. Como nós lemos aqui, esse socorro contínuo da graça de Deus nos dá vitória quanto aos pecados que nós lutamos contra eles, e cada vez mais nós vamos sendo santificados em Cristo Jesus. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Querido, não há absolutamente nada mais que faça o corpo padecer, nada que faça a alma se empoeirar, virar poeira, do que os pecados que nós vamos escondendo e deixando acumular em nossa alma. E muitas vezes você sabe que nós deixamos os pecados serem acumulados em nossa alma, porque nós não compreendemos a relação que nós temos com Deus ainda. E nós ainda mantendo uma relação extremamente religiosa com Deus, achamos que podemos, como Adão, cometer os nossos pecados e, encontrando-nos com Deus, nos escondermos atrás de folhas. Folhas que nós vamos tentando criar, colher, que por maiores que sejam, jamais nos esconderão diante dos olhos de Deus. Então Davi diz: Senhor, faz de novo eu ouvir esse júbilo de alegria. Restaura em mim essa alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Sim, meu irmão e minha irmã, Deus pesa a mão sobre os seus. Deus permite que os seus passem por densas trevas, quando os seus pecados não estão mais sendo algo que incomode o seu coração, porque a santidade de Deus, eles incomodam sim. Versículo 10 então, Davi diz: cria em mim. Veja, esse mesmo Deus que armou a arapuca santa para pegar Davi no seu pecado, aquele homem que tinha várias ovelhas, recebe um visitante, e aí ao invés dele pegar das ovelhas suas, não, ele olha para a ovelhinha daquele que estava ali, que só tinha aquela ovelha, ele só tinha a ovelha que ele criou dentro de sua própria casa, tinha um maior carinho por ela, ele nem pensava em matar aquela ovelha, de tão apegado que era. Tem gente hoje que cria porco, né? Não sei se você já viu um pessoal caminhando com um porco na rua, lá na torre, tem uns dois eu já vi, pessoal andando com um porco assim na coleira. Imagine que a figura que Natan está usando aqui, é mais ou menos assim, e daí que se come esse bicho? O fato é que o dono era profundamente afeiçoado a ele, enquanto que o outro tinha de rodo e nem estava aí para elas. Mas não, ele não se satisfez com isso, ele quis a do vizinho, pegou e matou, e deu para comer ao visitante. E Natan pergunta a Davi assim: o que é que devia ser feito com ele? Davi, sem sombra de dúvida, sem hesitar, certo do que é certo, embora entorpecido no seu próprio pecado, Davi diz assim: tem que matar esse homem. Natan diz também com a mesma certeza e com a mesma velocidade: esse homem é você. E com a mesma velocidade, Davi reconhece: sim, sou eu.
eu pequei contra o Senhor. Que o Senhor arme, querido, sempre para aqueles que são seus, para você e para mim, das suas santas arapucas, para que você não acredite, nem viva, tentando bater suas asas por terrenos e lugares que não foram dados nem criados para que você ande por lá. Então Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A palavra inabalável aqui é aquele espírito que não se convence mais do contrário do que é a verdade. Aquele espírito que não muda mais a direção, porém, por causa desse coração reto, desse coração que tem os seus afetos, seus desejos transformados pelo poder do Espírito de Deus. E observe, Davi pede para que o Senhor crie nele nisso. Davi tem consciência de que ele não é capaz de gerar essa própria realidade em seu coração. E então no versículo 12 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. A consciência dessa graça de Deus assistindo Davi, apesar dos seus pecados, apesar do quão hediondo foi o crime cometido, ele sabe: Deus é gracioso o suficiente para me assistir, para criar em mim um coração puro e para restituir em mim a alegria da salvação. Restituir aquele fogo que queima novamente em nosso coração quando dobramos os nossos joelhos para orar e buscar ao Senhor. Restituir novamente aquele desejo de comungar com o povo de Deus, aquele desejo de servir a Deus, de estar voluntariamente dado ao Senhor, as suas ações, as suas obras e a sua vontade. Para que a gente caminhe então para o final, Davi diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Observe como que Davi tem consciência aqui nesse versículo 14, e ele faz então esse jogo com as palavras, porque quando ele diz livra-me dos crimes de sangue, se refere exatamente à morte de alguém que foi cometida de forma injusta. E se você me pergunta, então existe morte que é cometida, que é praticada de forma justa? Sim, biblicamente existem mortes que ainda que você tenha matado, ela foi cometida de forma justa. Mas Davi sabe que aquilo que ele praticou não foi justo. Existe sangue de culpa sobre as mãos dele. E por isso ele confessa dizendo: Deus, livra-me dos crimes de sangue, Deus da minha salvação. E então ele diz: e a minha língua exaltará a tua justiça. Porque caminham juntos. A reta justiça de Deus jamais será exaltada, louvada e glorificada por aqueles que não estão andando debaixo da própria justiça de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, que é aquele que cumpriu toda a justiça de Deus. E muitas vezes nós, galgando ou nos estribando em nossa própria justiça, acreditamos que podemos dar glórias, louvores e exaltação ao nome de Deus pelo simples fato de que nós somos pessoas justas. Mas diante da santidade de Deus, não há nenhum ser humano na face da terra, a não ser o próprio Filho de Deus, que tenha andado em justiça e equidade tamanha ao próprio Deus Pai, Criador de todas as coisas. Por isso eu e você somos também esses que devemos clamar para que o Senhor nos livre de toda injustiça,
Porque em 1 João o apóstolo diz que toda injustiça é pecado. Pecado é injustiça. Quando eu e você cometemos pecado, nós estamos agindo de forma injusta contra Deus. Livra-me, Senhor, das injustiças, para que então os meus lábios possam exaltar a tua justiça. E então ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus, porque ele havia dito no versículo 16 que o Senhor não havia prazer no Senhor em todos aqueles sacrifícios. Mas observe, muitas vezes nós pegamos a coisa isolada, não concluímos o pensamento e achamos que todo o esforço que se faz em relação a Deus, Deus não quer saber disso. E a nossa geração é abarrotada dessas filosofias, dessas ideias contrárias àquilo que a palavra de Deus tem ensinado. A grande questão é, o coração está completamente distante do Senhor, e você está ali oferecendo a Deus obras sociais, oferecendo a Deus ações, ministérios, realidades que são externas, mas o teu coração não está adorando, o teu coração não está curvado, o teu coração não está arrependido, o teu coração não tem consciência da própria natureza dele. E então Davi diz: o Senhor não se agrada desses sacrifícios. E aqui no versículo 17 ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Observe se não é assim. Todas aquelas figuras que a palavra de Deus não deixa com que você se iluda a respeito delas. Homens que muitos chamam de heróis da fé, mas que a palavra de Deus sempre relata os seus pecados, sempre mostra para mim e para você o quão pecadores eles eram. Aqueles que também a sociedade podia muitas vezes tratar como pessoas que eram tão pecadoras que não eram dignas de estarem no meio deles. E o Senhor Jesus Cristo os alcança, os chama para junto, e algo que fica evidenciado no coração de todos esses, por mais que estivessem chafurdando na lama do pecado, é que eles se arrependiam diante do Senhor. O coração se quebrava diante da santidade de Deus, o coração se humilhava diante do amor de Jesus Cristo. Para esses, há sim o perdão. Para esses, há a realidade da graça, a assistência da graça de Deus. Mas todo o coração que não entende que não adianta oferecer sacrifícios sem que haja esse espírito quebrantado, a assistência da graça vai lhe faltar. Vai lhe faltar. E por isso eu coloquei o versículo 19, para que a gente, de repente, não faça a famosa dicotomia que sempre fazemos. O que importa é o coração e não o exterior. Davi deixa claro que o que importa é a harmonia entre essas duas coisas. Porque o que está no coração sempre vai se exteriorizar. O que está no coração sempre vai ser apresentado de forma prática, serviço prático, vida consagrada a serviço no altar do Senhor. Versículo 19 então, Davi diz: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Mas observe, irmão, é impossível lermos sem que possamos perceber que aqui está exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo. Jeremias capítulo 32, versículo 40, o Senhor diz: eu farei com eles a aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no coração deles, para que nunca se apartem de mim. E Ezequiel 39, 29, a palavra do Senhor diz: já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jesus Cristo. Davi tinha consciência que os sacrifícios, os holocaustos, as ofertas queimadas, elas não tinham um fim em si mesma e uma realidade plena em si mesmas, porque elas também revelavam Jesus Cristo. Diante da promessa que Deus havia feito para o seu povo e vinha desenvolvendo com o seu povo, havia sim uma referência sempre clara para aquele que viria, e ele é que seria o sacrifício perfeito, o holocausto perfeito, aquele que poderia derramar sobre nós a sua própria justiça. E essa é a justiça que Deus se agrada. Então te agrada
desagradarás dos sacrifícios de justiça. Como Hebreus diz, que é exatamente por ele que nós podemos entrar. E nós oferecemos sacrifícios de louvor, lábios que confessam o nome de Jesus Cristo. Eu e você podemos sim viver essa constante assistência do pecado, querido, assistência da graça, perdão, sobre nossa vida, por causa da realidade dos nossos pecados, porque Jesus Cristo já fez tudo o que era posto sobre nós, para que eu e você praticássemos, e Ele pagou todo o preço do pecado que eu e você cometemos, por não conseguirmos em nossa própria natureza realizar tamanha exigência da justiça, da retidão e da santidade de Deus. Graças a Deus por Jesus Cristo. E por isso o apóstolo Paulo diz: quem me livrará desse corpo, dessa morte? Nós somos pecadores, nós somos limitados. Eu e você somos insuficiência. Eu e você somos angústia, porque queremos o tempo inteiro aquilo que nunca podemos ter, queremos ser o que não podemos ser, e não aceitamos aquilo que já somos. É a mesma crise que sempre experimentamos desde o Éden. Graças a Deus por Jesus Cristo, Ele é tudo em todos, pela sua graça. E por isso então, Ele é essa nossa regra de fé. Ele é aquilo que regula a nossa própria leitura da palavra de Deus em toda a sua extensão. Mais uma vez eu quero citar a nossa própria confissão de fé, para que eu e você possamos, diante de tudo isso, lembrarmos que lá não tem letras de experiências mortas, a não ser que você esteja entorpecido em seus próprios pecados. Mas quando nos debruçamos para meditar, vemos quão grandes verdades estão ali e que são aplicadas à nossa vida. Falando no capítulo 18, na seção 4, eu estou trocando aqui o algarismo romano. A nossa confissão diz: por diversos modos podem os crentes ter a sua segurança de salvação, o quê? Vou parar de fazer isso, porque a máscara, né, atrapalha. Abalada. É você, com a sua segurança, ficar abalado naquilo ali. Mas observe, ela pode ser diminuída, essa segurança, ela pode ser interrompida, negligenciando a conservação dela, caindo em algum pecado especial que fira a consciência e entristeça o Espírito Santo. Eu vou dar um salto aqui, ainda na mesma sessão. Contudo, eles nunca ficam inteiramente privados daquela semente de Deus e da vida da fé, daquele amor a Cristo e aos irmãos, daquela sinceridade de coração e consciência do dever. Dessas bênçãos, a certeza de salvação poderá, no tempo próprio, ser restaurada pela operação do Espírito, e por meio delas, eles são, no entanto, suportados para não caírem em desespero absoluto. Veja se não é o que Davi experimenta. Veja se não é o que Jonas experimenta. Veja se não é o que Abraão experimenta. Veja se não é aquilo que todos os homens de Deus experimentaram por toda a história. Não é uma justiça própria, mas é exatamente a justiça de Cristo e a ação de Deus, sempre agindo neles, não deixando cair em desespero absoluto, ainda que passe por diversos momentos melancólicos, letárgicos, anestesiados quanto a essa relação com Deus. Mas o Senhor preserva em sua graça. Mediante nossos passos pecaminosos, nós nos colocamos em certa distância de Deus. E a fidelidade, bondade e misericórdia divina se apresenta, se não, né? Se apresenta para a nossa restauração. Ele mesmo nos leva ao arrependimento. E aqui eu quero pensar de forma breve com você quanto a essa realidade do arrependimento agora. E isso como fruto dessa assistência da graça de Deus.
dessa provisão da graça de Deus em nós. E eu quero pensar aqui Antigo e Novo Testamento, mas, por favor, não os separe como sendo coisas totalmente distintas, embora eles tenham na sua literatura aquilo que é específico de cada um, mas é uma só palavra de Deus. No Antigo Testamento existe um senso de quem Deus é e uma consciência do verdadeiro caráter do pecado. É aquilo que nós vimos aqui exatamente nos primeiros versículos. Quem é Deus e o caráter do pecado. Em todo o Antigo Testamento, e esse texto de Salmo é figurativo, ilustrativo para todos eles, por isso nós usamos. Essa consciência de quem é Deus, mas também do caráter do nosso pecado, como ele é ofensivo a Deus. Sinclair Ferguson, no livro A Graça do Arrependimento, diz que é sempre uma resposta centrada em Deus. Na verdade, o começo da verdadeira centralidade em Deus. O afastar-se do pecado e voltar-se para Deus andam sempre juntos. Isso é arrependimento. No Novo Testamento, a gente tem um desenvolvimento um pouco maior sobre a ideia, e a gente tem aqui pelo menos 3 palavras que aparecem diversas vezes no Antigo Testamento, sempre se referindo a arrependimento. A primeira palavra enfatiza a ideia de voltar-se para trás, e ela é usada diversas vezes no sentido de conversão, porém no sentido de retornar ao Senhor, literalmente. Essa conversão é se voltar para Deus. Me arruma a pilha aí, Gustavo, está começando a dar aqueles problemas. Não é para mim não a pilha, viu? É para o microfone. A segunda palavra, ela aparece menos vezes no Antigo Testamento, apenas 5 vezes. Mas ela comunica uma ideia de tristeza. Quando tratando-se sobre arrependimento, usa-se essa palavra. No livro de Mateus é onde ela aparece mais vezes. Ela só aparece de forma semelhante, usada de forma semelhante em 2 Coríntios e Hebreus. Mas ela comunica então essa ideia de tristeza, um estado da mente que pode ou não ser acompanhado por retomar a Deus, retornar a Deus. Mas também se trata sobre arrependimento. E observe, muitas vezes nós vemos e conhecemos pessoas assim. Pessoas que você percebe que elas cometem os seus erros. Elas ficam tristes, mas se observarmos mais nitidamente, elas ficam tristes pela consequência que o erro levou. Mas não existe uma convicção profunda e uma tristeza profunda porque ofendeu a Deus. E por isso, muitas vezes, reconhece que, foi errado, né? Tal. Mas não percebe e não chama de pecado, porque não percebe a gravidade da ofensa a Deus. Por isso se entristece pelas consequências, mas não existe uma tristeza genuína em relação à ofensa que se fez diante de Deus. A terceira palavra, essa mais conhecida nossa, metanoeo, é a principal palavra usada no Novo Testamento para transmitir o significado de arrependimento. E isso aqui é o que a gente encontra, essa coisa sendo mais destrinchada no novo dicionário internacional de teologia do Novo Testamento. Essa palavra pode significar saber ou ficar ciente de alguma coisa posteriormente. E isso coloca as nossas ações, a ideia seria que as nossas ações passadas, de repente foram lançadas luz sobre ela. Isso pode ser 1 ano depois, isso pode ser instantes depois.
Essa palavra envolve uma mudança da mente, que na sua raiz seria metanoia. Mas no Novo Testamento, é importante que a gente perceba que existem essas implicações que são significativas aqui. O arrependimento significa uma mudança da mente que leva a uma mudança de estilo de vida. A palavra de Deus, quando nos chama ao arrependimento, não está nos chamando a uma mudança de comportamento somente. A palavra de Deus não trata com a gente de maneira comportamental, mas ela trata do coração. O seu coração precisa entender, a partir da luz que a Bíblia lança sobre a tua realidade, sobre os teus atos, aquilo que é a verdade, sendo lançada essa luz, a tua mente precisa ser convencida. Sendo convencida, ela muda de direção. Então você entende que aquilo que você sempre defendeu, depois de que a palavra de Deus lança a luz, você abre mão e diz assim: aquilo estava errado, eu pequei. É essa convicção que pode fazer com que a sua vida mude. Quando a vida não muda, é porque a convicção não mudou. Quando as ações não são transformadas, a convicção não foi transformada. A crença não foi transformada. Uri Becker diz que arrependimento, contrição e conversão estão intimamente ligados no Novo Testamento. Sempre que alguém dá uma nova direção ao seu pensamento e à vida, isso sempre envolve um julgamento dos seus pontos de vista e comportamentos anteriores. Isso é expresso no Novo Testamento por 3 grupos de palavras, e então ele cita exatamente as palavras que nós trabalhamos aqui. Epístefro, metaleomai, viu como é difícil dizer? E a palavra que é da raiz metanoia, metanoeo. Mas o que eu quero enfatizar aqui, do que ele ressalta, é que a primeira e a terceira significam ambas envolver-se e se referem à conversão do homem. Isso pressupõe e inclui uma mudança completa sob a influência do Espírito Santo. E por isso, a palavra epístrefo é a que ele julga ser a que é mais completa no sentido do arrependimento, porque é provavelmente a concepção mais ampla, porque sempre que ela é usada, ela inclui o pressuposto da fé. Não como uma ação humana, mas aquilo que vem de Deus, e nós cremos nisso. O próprio arrependimento como instrumento que Deus usa mediante a nossa fé. Então, haverá tristeza em meio a essa assistência da graça que nos leva ao arrependimento? Sim, haverá tristeza. Mas a essência do arrependimento não é tristeza. Não se engane. A palavra de Deus nos chama a termos critérios muito específicos, porque muitas vezes as nossas emoções nos confundem, as nossas lágrimas nos enganam. A essência do arrependimento não é a tristeza, e sim a reversão moral e espiritual que acompanha o indivíduo por toda a sua vida quando nos submetemos ao Senhor. A contínua assistência da graça é evidenciada na vida de alguém pela capacidade ou não de arrepender-se de seus pecados, não pela suposta habilidade de não errar. Deu para compreender isso? Como é que você mede essa assistência contínua da graça de Deus? Quando o coração de alguém é um coração
que se arrepende e que reconhece os seus erros com facilidade. Quando resiste a isso, nós começamos a perceber que está vivendo, está caminhando exatamente num período ou em um caminho de apatia, de frieza, de dormência espiritual. Nossa confissão de fé, tratando sobre arrependimento para a vida, diz que o motivo pelo reconhecimento e sentimento, não só do perigo, ou movido pelo reconhecimento e sentimento não só de perigo, mas também da impureza e odiosidade do pecado, como contrário à santa natureza e justa lei de Deus, arrependendo a misericórdia divina manifestada em Cristo aos que são penitentes, e aqui grifo, o pecador pelo arrependimento de tal maneira sente e aborrece os seus pecados, que deixando-os se volta para Deus e tensionando e procurando andar com Ele em todos os caminhos dos seus mandamentos. Na seção 4, como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Isso é graça, irmão. A graça de Deus vem sobre aqueles que são arrependidos. Por isso entenda, não existe um pecado que tão pequeno que seja, não possa trazer condenação. Qualquer ele nos condena. Mas ao mesmo tempo não existe pecado tão grande que você possa ter cometido, que seja necessário andar na escuridão do seu pecado, em distanciamento de Deus pelo resto de sua vida, porque aos arrependidos existe graça de Deus todos os dias, e onde abundou o pecado, superabundou a graça, diz a palavra de Deus. E por último, na seção 6 do mesmo capítulo, capítulo 15, tratando do arrependimento para a vida, nossa confissão diz: como todo homem é obrigado a fazer a Deus confissão particular das suas faltas, e isso aqui é uma tacada naquilo que o romanismo ensinou durante toda a história, de que todo pecado você precisaria confessar a um sujeito que estava ali atrás daquelas grades, não preso, né, mas do confessionário. Obrigado a confessar diante de Deus, a fazer a Deus confissão particular de suas faltas, pedindo-lhes o perdão delas, fazendo o que achará misericórdia, se deixar os seus pecados. Mas observe, e aqui a profunda consciência da comunidade de Cristo, do corpo de Cristo. Assim também, aquele que escandaliza a seu irmão, ou escandaliza a igreja de Cristo, e alguns poderiam olhar para isso e dizer assim: ah não, mas que absurdo, eu não devo nada aos outros. Davi diz: de maneira que serás tido por puro no teu falar, puro no teu julgar, e justo no teu falar. A ideia é, depois que pecamos e estamos arrependidos, nós não estabelecemos para Deus ou para quem quer que seja, qual será o critério para o nosso julgamento. Você já viu aquela pessoa que muitas vezes diz que está arrependida, e quando algumas sanções são dadas para a vida dela, ela diz assim: ah, mas eu não preciso disso, eu já estou arrependido diante de Deus. Sai de um extremo para o outro, sai do confessionário para a total disparidade e desligamento total de qualquer um que faça parte do mesmo corpo de Cristo, que confesse e que siga a mesma doutrina, a mesma verdade revelada pela palavra de Deus. Assim também, aquele que escandaliza seu irmão ou a igreja de Cristo deve estar pronto
por uma confissão particular ou pública do seu pecado e do pesar que por ele sente, ao declarar o seu arrependimento aos que estão ofendidos. Observe o grifo final. Isto feito, estes devem reconciliar-se com ele e recebê-lo em amor. Esse é o processo que se fecha do amor de Deus no corpo de Cristo, na sua igreja. Existe disciplina, confissão, mas existe a obrigatoriedade daqueles que receberam a confissão e percebem o arrependimento em reconciliar-se com aquele que ofendeu, ainda que a ofensa tenha sido gigantesca. Nenhuma ofensa é tão grande quanto a graça de Cristo operando em nosso meio, para que recebamos de volta todo aquele que, tendo ofendido, tenha se arrependido das ofensas que praticou. É obrigação da igreja do Senhor receber, conduzir e receber aquele que está arrependido dos seus pecados. Por isso eu finalizo dizendo que pecador não arrependido e pecado não confessado nos afastam de Deus e dos nossos irmãos. Ainda que mais dia ou menos dia, em uma dessas esquinas da tua vida, o Senhor tenha um profeta Natã para te acusar e abrir os teus olhos contra os teus pecados. Pecador arrependido e pecado deixado é fortalecimento na aliança da graça. Porque ainda que a realidade do pecado seja concreta em nossa vida, maior do que ela é a contínua assistência da graça para a tua vida e para a minha vida. Quando arrependidos, nos chegamos diante de Deus. Feche os seus olhos então, querido. E mais uma vez,